Fala, meus queridos, tudo certo? O Vascão acertou com o seu primeiro reforço para a temporada de 2024. Se trata de João Vitor. O clube vai pagar 6 milhões de euros, o que dá cerca de 32 milhões de reais para ter o jogador, mas pode ter esse valor aumentado para 8 milhões de euros por conta de alguns gatilhos nesse contrato. E para o vídeo de hoje trago para você tudo sobre João Vitor. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O João Vitor é um zagueiro de 25 anos, revelado nas categorias de base do Corinthians. Logo quando subiu pro profissional, foi emprestado pro Atlético Goianiense com o intuito de ganhar um pouco mais de experiência. E foi muito bem por lá. Quando retornou ao Corinthians, já chegou com uma expectativa para ser o titular. E na temporada de 2021, foi titular do Corinthians e um dos principais jogadores daquele Brasileirão do time, né? Foi quando ele atraiu o interesse do Benfica, quando a equipe portuguesa em 2022 contratou o jogador. No Benfica ele teve momentos complicados, inclusive do início até o meio de 2023, ele foi emprestado ao Nantes da França, onde teve bastante minutos. Quando retornou de empréstimo, em outubro desse ano, ele teve um ato de indisciplina. Isso porque àquela altura o treinador da equipe portuguesa, o alemão Roger Schmidt, em um treinamento, teria pedido um pouco mais de empenho ao zagueiro, né? Um pouco mais de vontade ao João Vitor. E o João Vitor não gostou muito dessa situação. O Roger Schmidt ficou um pouco bravo com a reação do João Vitor. E isso causou ainda mais turbulência na relação dos dois. O Schmidt, depois em entrevista coletiva, comentou sobre a situação do João Vitor. Ele ficou um tempo afastado. Depois não ganhou mais minutos, voltou a ter oportunidades muito depois, né? Só no fim desse ano. Inclusive, antes do Vasco acertar com o jogador, ele estava na lista de negociáveis da equipe do Benfica. Isso é um tanto quanto irônico, né? Isso porque o Benfica fez um investimento muito alto pelo jogador. Ele tinha contrato até 2027. Havia uma expectativa muito grande de ele se tornar, talvez num futuro próximo, um titular realmente da equipe portuguesa, mas principalmente por conta desse ato de indisciplina, o que causou um certo nervosismo da diretoria do Benfica, não só do treinador, o João Vitor acabou ficando de fora dos planos da equipe. Por lá ele atuou também com o Lucas Veríssimo, um zagueiro que foi vice-campeão da Libertadores com o Santos, jogou no Benfica com o João Vitor e hoje é zagueiro do Corinthians, né? O Vasco superou a concorrência de mais 4 equipes, né, nessa luta pelo zagueiro. O Botafogo era uma delas, inclusive. Ele é um zagueiro alto, de 1,87, veloz, cara. Ele tem essa virtude no seu jogo, é um zagueiro que tem essa capacidade de recuperação muito, mas muito grande. E ele pode fazer outra função além de zagueiro. Isso porque no Nantes, quando ele foi emprestado pelo Benfica, em muitos momentos ele atuou como lateral direito, tá? A gente pode perceber, inclusive no mapa de calor do atleta, como tá bem vermelho aquela região lateral ali, perto da linha lateral do lado direito. No Benfica, nessa temporada, ele teve apenas 2 partidas. 2 que ele entrou no decorrer do jogo, se eu não estou enganado, contra o Vitória de Guimarães e contra o Moreirense. E nessas 2 ele fez exatamente essa função, tá? Então é um zagueiro que, principalmente pela sua capacidade de recuperação, de velocidade, de explosão, pode fazer também a lateral direita. Mas não só por isso. É um zagueiro com uma qualidade com os pés muito boa. Ele tem uma capacidade de construção também que principalmente o futebol europeu preza muito, né? Os grandes centros do futebol europeu prezam muito, e não à toa. Um dos principais motivos que fizeram o Benfica contratar o João Vitor lá atrás foi a sua qualidade com a bola nos pés. Mas se a gente for perceber pelo mapa de calor no Corinthians em 2021, pelo Brasileirão, quando ele foi muito bem, ele atuou realmente como um zagueiro. E olha, ele prefere atuar
pelo lado direito. No Nantes, em alguns momentos, ele atuou um pouco mais pelo lado esquerdo, quase que como um lateral esquerdo também, mas saiba que ele prefere atuar pelo lado direito. E aí a gente entra na situação do elenco do Vasco atual. O Maicon acertou a renovação, joga por esse lado. O Medel também atua pelo lado direito, só o Léo mesmo que é canhoto e joga mais pelo lado esquerdo. E pensando para o elenco para 2024, imagino que a vinda do João Vitor coloque uma lacuna pro Medel ser o volante da equipe. Se vai ser o titular, não sei. Mas não sei se o Medel vai disputar a posição como um zagueiro. Imagino que ele vai disputar essa posição no meio-campo, até por conta da altura, né? O Vasco em alguns momentos sofreu, principalmente por conta dessa bola aérea. E o Medel, e a vinda do João Vitor talvez seja para solucionar um certo problema. Vale a gente destacar, lembra que eu citei de ele poder jogar como lateral direito? Em alguns momentos o Ramon Dias usou o Robson Bambu nessa posição. O Robson, que também é zagueiro de origem, mas pode fazer a lateral. O Robson já está indo embora do Vasco, né? Então o João Vitor pode ser esse atleta que também pode fazer essa função. Eu acho que ele chega com status de titular. Eu acho em 2024 ele mais jogador que o Maicon, nem se compara, né? Apesar do Maicon ter terminado a temporada de 2023 muito bem, fez jogos muito bons, conseguiu, de certa forma, corrigir alguns problemas defensivos do Vasco, mas o João Vitor é outro patamar, cara. É claro que ele tem alguns problemas, principalmente da questão psicológica, acho ele muito esquentadinho em alguns momentos, acho que ele acaba perdendo a cabeça muito fácil, isso é um ponto negativo que o atleta tem que sanar. Espero que ele tenha melhorado nessa questão, mas principalmente no Corinthians, né, 2021, em alguns momentos ele esquentava um pouquinho a cabeça sem necessidade, acabava de certa forma prejudicando a equipe, tomando amarelo bobo, ou talvez até uma expulsão. E no Benfica teve esse ato de indisciplina, né? Principalmente pela questão psicológica. Acho que o problema do João Vitor não é a qualidade dele, não é nem questão defensiva, nem questão de qualidade com a bola nos pés. O problema dele sempre foi psicológico desde que ele subiu para o profissional, né? Já acabei de citar alguns casos do atleta. Se ele vier disciplinado, literalmente, né? Sem esses atos de indisciplina, eu acho que tem tudo para ser um grande zagueiro, cara. Ele chega com esse status, o Vasco tá pagando um valor muito alto, um investimento grande para ter o jogador, e eu espero que ele pare com essas coisas, porque isso acaba prejudicando só o atleta, né? Porque imagino que havia uma projeção muito grande para o jogador lá no futebol europeu, e ele vai ter que retornar ao Brasil principalmente por conta disso. Mas é bom zagueiro, cara. Tem tudo para ser titular, tem tudo para assumir essa posição, porque tem qualidade, enfim. E o Maicon e o próprio Medel, se o Medel for disputar a posição como um zagueiro, o que eu não acho que vai acontecer, ele e o Maicon, cara, já tem uma idade avançada, né? O João Vitor tem 25 anos, mano. Então tem uma margem ainda, né? Tem um tempo longo de carreira. E Medel e o Maicon não vão jogar todas as partidas, né? Bom reforço, cara. Tem tudo para assumir a posição aí do zagueiro pelo lado direito da equipe do Ramon Dias. E aí, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço, rapaziada. E até a próxima.